E aí pessoal, beleza? Beleza? Hoje a gente vai trazer para vocês mais uma avaliação. Hoje é algo diferente porque é o meu carro, então é o carro que eu uso no dia a dia. É esse Fiat Punto 2008 que vocês estão vendo nas imagens. E a gente vai avaliar, trazer para vocês a opinião dele também, de como ele se comporta, se é um carro bom para o dia a dia, se vale a pena e muito mais para vocês. Acompanhem o vídeo e deem a opinião de vocês também sobre o que vocês acharam desse carro, beleza? O Punto ele tem um desenho bem interessante, né? Um desenho arredondado, um desenho com bastante curvas. É legal que esse modelo aqui 2008, como vocês podem ver, hoje em 2020, mesmo hoje em 2020, ele tem um ótimo design, né? Então é um carro que envelheceu bem, é um carro bem interessante na lista de usados hoje em dia. Esse carro aqui, então, ele já vem com farol de neblina, ele tem farol simples, né, é monoparábola, tem uma frente bem legal, bem interessante, um aro 15 polegadas aqui também opcional, originalmente vem com roda de aço, e só que ela é na cor cinza, né, esse aqui foi pintado na cor preta pelo antigo dono, mas ficou combinando, eu particularmente acho que combinou bastante com o tipo do carro, né? E assim como as rodas são opcionais, esse carro também tem sistema ABS, freio ABS, que também é opcional, que não vem na versão ELX. Esse carro aqui ele tem teto solar Sky Dome, então ele é legal que começa, o vidro termina aqui, né, o para-brisa. Aqui tem essa parte aqui que é um plástico, que ele levanta quando você abre o teto solar. Aqui é uma lâmina de vidro que você abre ela, né? Essa aqui é a lâmina de vidro que ela abre. E também tem uma outra lâmina de vidro aqui que é fixa. Então de lá, a única parte que ele tem é essa aqui, onde tem a antena, que a antena também faz parte de opcionais e junto com o rádio do carro. A traseira aqui também bem interessante, né? Do carro, tem um desenho bem legal. Esse é o porta-mala do Punto, que tem 280 litros. É um porta-mala que não é muito grande, né? Mas é um porta-mala bem acabado, como vocês podem ver. Tem plástico, tem iluminação também. A única coisa estranha desse porta-mala, eu acho que é esse... Aqui embaixo tem um step, né? E eles colocaram um carpê aqui, né? Então ele fica meio deformado. Ele não fica plano, né? Eu acho que a única coisa estranha desse porta-mala, mas é um porta-mala bem revestido, bem interessante. Bem, essa versão do Punto, ele tem um motorzinho 1.4, né, motor de 4 cilindros. É um motor com 85 cavalos na gasolina, 86 cavalos no álcool e 12,4 kg de torque na gasolina e 12,5 kg de torque no álcool. A diferença do álcool para gasolina é mínima, né? A gente nem nota isso. E uma coisa interessante aqui do motor é que ele tem a manta acústica. Bom, então esse é o interior do Fiat Punto. Já adianto para vocês que ele tem bastante opcionais. Então, conforme eu for mostrando para vocês, eu vou comentando o que é opcional e o que não é opcional, tá? Começando pelo volante dele. Esse volante ele tem esses botões multifuncionais, né? Que nessa versão aqui ele não tem um Blue Me, então não tem tá faltando alguns botões aqui que é para atender chamadas, entre outras coisas que tem como funcionalidade. Mas aqui tem um botão de multimídia que é para trocas de música, ou então quando tá na rádio a troca de estação, né? Esse botão aqui eu vou até ligar o rádio para vocês, para mostrar a funcionalidade do botão. Então aqui eu troco a rádio, né? Aqui eu escolho entre rádio, AM, FM e CD. Ele tem opção de CD. E aqui é para diminuir e aumentar o volume e para mutar. Esse volante aqui ele é opcional com esses botões, e outro opcional nesse volante também é o couro. Nem todos os volantes no LX vêm com couro, né? É um opcional também. O painel dele é um painel padrão,
Então, tudo que está mostrando aqui, o velocímetro, combustível, temperatura do motor e conta-giro, ele é padrão em todas as versões do Punto, tá? Ele aparece também no visorzinho ali a rádio, aonde está, ou nesse caso no CD, né? A quilometragem mais embaixo, a hora e a temperatura, que também é um opcional nesse veículo, tá? Ele tem um termômetro no retrovisor e marca a temperatura, que hoje está bem quente aqui. Então a gente está até com o ar-condicionado ligado, se fizer um pouco de barulho, porque realmente só com o ar-condicionado para a gente aguentar aqui dentro do carro. Aqui é o computador de bordo dele. Esse botão aqui do lado é o trip, onde a gente passa as informações. Autonomia, distância A, consumo médio, consumo instantâneo, velocidade média, tempo de viagem, e aqui é o B, né? A ou B são as configurações que tu consegue colocar as informações ali, a mérito de comparação, né? Outra coisa interessante que eu vou comentar com vocês é que em cima da luz do farol, que está informando que o farol está aceso, tem uma luz de advertência, que é justamente uma lâmpada que está queimada. Ele avisa qualquer lâmpada. Eu até vou desligar o carro aqui, ó. Vou ligar novamente, ele vai dar a informação ali da lâmpada que está queimada. Ó, verificar luzes, posição direita. Então sempre que queimar uma lâmpada de placa, lanterna e as lâmpadas à frente, exceto o farol de neblina, que ele não dá informação, mas as outras luzes ele marca ali e fica aquela advertência ali até trocar a luz, né? Falando sobre os botões para ligar as luzes do veículo, são 3 opções: desligado, farolete e farol baixo, tá? E para ligar o farol alto, basta puxar essa alavanca. Para desligar, a mesma coisa. Do outro lado, aqui tem os comandos do limpador do para-brisa, tá? Tanto o dianteiro quanto o traseiro. Aqui, como ele está seco, eu não vou ligar para vocês, mas aqui é o estágio. A gente vai girando e vai movimentando os estágios, baixo, alto e muito, muito alto, que na verdade é a velocidade, né? Aqui, mexendo essa haste, ele vai ligar o limpador de trás, para-brisa traseiro. Para baixo, se der um toque para baixo, ele vai dar uma... Como que se diz, Wagner? Um movimento só, um movimento mais rápido, sem precisar ligar ele, né? Para frente, a gente puxando, ele vai ligar, ativar o esguicho de água do para-brisa dianteiro. E empurrando para trás, a gente liga o esguicho de água do para-brisa traseiro. Aqui no canto a gente tem os botões do farol de neblina, tá? O mais e o menos é para aumentar e diminuir a luminosidade do painel, tá? E esse botão de menu eu vou mostrar para vocês as opções que aparecem ali no painel. Então a gente tem aqui o menu do veículo, né? Então o que a gente consegue alterar aqui? O airbag do passageiro, desativar ou ativar, né? Aqui a gente configura uma determinada KM para fazer revisão e ele vai dar um alerta quando atingir essa quilometragem. Volume das teclas, né? Que é justamente esse bip que vocês estão ouvindo. Volume dos avisos, a linguagem, unidade de medida, se é quilômetro ou milha. Aqui é o auto close, que é o travamento das portas, automático ou não, que ele trava nesse caso a 20 km, né, acima de 20 km por hora. E aqui é para eu escolho essa opção para ver a rádio a qual eu estou sintonizado ou não nesse painel, que ele mostra também. Aqui regula a data, aqui regula a hora, aqui são os dados do Trip B. Bip de velocidade, a gente configura uma velocidade a qual ele não limita, ele apenas dá a informação que eu atingi essa velocidade. Para dentro da cidade é legal, a gente configura na velocidade máxima da via e ele nos avisa quando chegar nessa velocidade. E aqui é para sair do menu, essas são as opções. Um outro opcional bem legal no carro é que no banco do passageiro ele tem um sensor que acusa quando o passageiro não está usando o cinto de segurança. Ou do motorista, nesse caso,
Eu já coloquei aqui o cinto de segurança para mostrar para vocês, mas o Wagner não está com cinto de segurança. Então eu vou mostrar lá, ó, a partir do momento que ele coloca o cinto, a luz se apaga. E outra coisa, se ele ficar sem o cinto de segurança e o carro começar a se movimentar, ele soa um bip bem chato até que a pessoa coloque o cinto de segurança. Ele tem um sensor no banco, né? Sim. Dizem que é acima de 20 quilos. Se ele identifica que tem um peso acima de 20 quilos no banco, ele já identifica, né, que tem uma pessoa sem um cinto. E acima de 20 km por hora ele ativa esse alarme caso a pessoa não estiver com o cinto de segurança. Outro opcional desse carro são os alarmes, né? Ele tem alarme de fábrica e isso também é opcional do carro. Da lateral do ponto, ele tem uma lateral bem acabada, se comparado com o Palio, por exemplo. É um plástico duro, mas é um plástico bem acabado e com os detalhes legais também. Uma curiosidade, para travar as portas tem que empurrar aqui essa maçaneta, a mesma que abre as portas, né? Então ele não tem um pino aqui em cima, para tu travar as portas tu tem que pressionar. Nesse carro ele tem como opcional os 4 vidros elétricos, inclusive todos com um toque só, tá? Então esse é um diferencial e algo bem legal desse carro. É um hatch básico, mas ele tem essa função bem legal. E o outro opcional também nessa versão é o retrovisor elétrico, né? Falando um pouco mais sobre o acabamento dele, aqui também é tudo plástico duro, mas é um acabamento bem legal, ele não tem rebarbas, então foi bem feito. Deixa eu até colocar esse ar-condicionado para baixo para não sair o som na câmera. O legal é que ele tem alguns detalhes, né, em prata. Claro que é tudo plástico, mas é bem interessante esses detalhes que eles colocaram aqui. Aqui tem é um símbolo do P, né, de ponto, e na verdade é um cara dirigindo. Bem interessante, é um símbolo do carro. É legal isso. Aqui o console central, ele tem as aletas do ar-condicionado, temos o botão de alerta e aqui é o desembaçador traseiro. Temos como opcional nesse carro o rádio original de fábrica, tá? Esse é um rádio, na verdade, falando um pouco bem rápido desse rádio, é um rádio Bosch, que ele tem esse problema aqui, ó, que descasca a tinta. Então não existe um ponto 2008 que hoje em dia não esteja descascado. Até uma curiosidade, em 2011 a Fiat trocou o rádio Bosch pelo rádio Continental. Ele tem um layout um pouco diferente e daí os botões já não descascam. Então esse é um mal desse rádio. Ar-condicionado manual, tá? Inclusive quando tu mexe aqui, tu escuta ele abrindo e fechando a comporta lá fora, né, Wagner? É tudo com cabo de aço. Sim. Né? Até esse movimento aqui de você puxar o ar de fora ou circular aqui o ar de dentro, é tudo manual, tudo com cabo de aço. Mas lembrando que ar-condicionado é de série em todas as versões do Punto. Aqui mais embaixo tem um mini porta-objetos lá bem escondido. Dá para colocar algumas coisas, só que ele é bem pequeno mesmo. Ele não tem 3 dedos de abertura, então é algo bem pequeno. 2 porta-copos. Inclusive vem com esse porta-moedas aqui, né? Cinzeiros porta-moedas. Câmbio manual de 5 marchas, falando rapidamente dele, né? Tomada 12 volts, outro porta-objeto, né? Freio de mão manual. Aqui atrás mais um porta-objetos com porta-copos e mais um opcional dele é o apoio de braço. Nesse caso ele está um pouco gasto aqui com o tempo, porque é em couro, né? Mas esse apoio de braço não vem em todos da versão LX, tá? É um opcional também. O parasol dele, ele conta com espelho, tá? E algo bem legal é que ele conta com iluminação também, bem bacana. Lembrando que a iluminação, que também tem nesse parasol aqui também tem espelho, tem a iluminação, e essa iluminação do passageiro e do motorista também são opcionais. A versão LX não consta, vem com essas iluminações. Isso aí. Mais um opcional do carro. O retrovisor dele é um retrovisor convencional, tá? Não é fotocrômico e também não tem sensor crepuscular nem sensor de chuva. Isso aqui que vocês estão vendo é um pisa na embreagem lá. É um sensor de estacionamento, né? Um visorzinho, mas isso é colocado
foi colocado posteriormente. Sim, não vem de fábrica nessa versão, nem como opcional, tá? A porta-luva deles tem um tamanho razoável, tá? Tem algumas coisas ali. Não tem iluminação e Não também tem não iluminação. refrigera. Uma curiosidade, né, que alguns carros vêm com aquele sistema Blue EMI. Então, aqui fica a parte que você coloca USB, acho que também tem entrada auxiliar. Como esse carro não tem, então ele tem um Porta manual do proprietário, é, onde eu guardo o manual. Outro opcional desse carro é o airbag, tá? Aqui ele também tem um airbag. E uma curiosidade, na versão que não tem airbag, aqui é mais um porta-objetos que a gente consegue abrir e fechar. Como esse tem um airbag, não há o que fazer. Mais um opcional desse carro, e para mim é o principal, é o teto solar dele, tá? Aqui tem os comandos de abrir e fechar, abertura e fechamento. Tá, não vou abrir tudo porque tá bem quente lá fora. E ele é um teto panorâmico também. Ele tem outro teto solar atrás, que na verdade atrás não abre, tá? A gente consegue bascular essa redinha para proteger do sol, mas é a única coisa que a gente consegue fazer aqui atrás, tá? O teto não abre, o teto só abre aqui na frente. Então, eu acho que só um pênalti dessas redinhas aqui, como vocês podem ver, né? A gente fechou elas e elas são bem fininhas. Então, um dos problemas desse carro aqui é que ele é bem quente. E acho que um dos motivos é justamente essas redes, elas são bem clarinhas, né? Então não protegem muito do sol. E falando como proprietário do veículo, nunca tive problema com esse teto solar na questão de vedação, tá? Sempre vedou muito bem, nunca teve nenhum vazamento, nenhuma mancha d'água. O carro já tem 11 anos de uso, tá indo para 12 anos de uso, né? E a gente nunca teve problema com chuva molhar o interior do carro, então foi um teto muito bem projetado, diferente do Sky Window do estilo, né? Que dava bastante problema, vazamentos. É que esse teto aqui, depois a gente vai mostrar melhor lá fora, eles são 2 lâminas apenas, né? Então, e o estilo tinha várias lâminas. Sim. Então aquelas lâminas lá, eles tinham muito problema. Quando você passava em rua de muito buraco, ela batia, aquilo danificava, tinha que trocar, entrava sujeira, dava muito problema naquilo. E esse carro aqui, o Sky Dome, né, que é o nome desse teto solar aqui, é muito bom, não tem esse tipo de problema. O ponto também tem regulagem do volante, tá? Ele tem uma travinha aqui que a gente consegue tanto profundidade quanto altura. E dos bancos, regulagem das costas, né? E de altura dos bancos também, tudo manual. Mais um opcional aqui, na verdade esse é um opcional que foi colocado depois, não saiu de fábrica assim, são os bancos de couro, tá? Faz uns 5 anos mais ou menos que foi implantado nesse carro. Então é um couro bem legal, ele tem esses furos aqui, tem uma costura em vermelho, só que de fábrica não consegue banco de couro, tem que ser colocado depois. Falando do espaço interno traseiro do Punto, regulado para mim, que tem 1,75 m, não é um espaço muito confortável, tá? Ele peca aqui entre a perna e os bancos, ele falta espaço. O banco está um pouco para trás, mas mesmo assim ele não é tão aconchegante aqui atrás, tá? Por ter esse opcional de teto solar, aqui o espaço entre a cabeça e o teto também é mais baixo, tá? Eu já andei num Punto também LX que não tinha teto solar e ele é mais alto. Então a versão com teto solar se torna mais baixa aqui, entre a cabeça e o teto dele. Os bancos, ele tem esse porta-revistas aqui, bem legal também. Os bancos de trás, ele tem esse apoio de braço aqui, que é um opcional também, tá? Cinto de 3 pontas, somente para quem está na ponta. O ocupante do meio, ele tem esse cinto abdominal, tá? O carro não tem Isofix também, mas ele tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes, tá? Que é em série para todos os pontos. E vale lembrar também, né, que um outro opcional desse carro é esse tipo de banco 60-40, né? Ele é bipartido, então você consegue abrir aqui uma parte dele, né? Ou então abrir outra parte lá. Isso também é opcional. E aqui só para mostrar para vocês que com esse teto panorâmico a gente tem uma sensação de mais amplitude, né? Então é bem legal. E o carro é pequeno, ele aparenta um pouco maior tendo esse teto de vidro aqui. Ele tem
esse apoio de braço somente atrás, tá? Dos dois lados, por conta desse opcional do teto solar. Para a versão que não tem teto solar, aqui ele tem um porta-óculos e no lado do passageiro ele tem mais um apoio de braço. A porta traseira ele tem o mesmo acabamento da dianteira, tá? Aqui o original era em tecido, o mesmo tecido do banco, mas como foi colocado o couro, também foi colocado o couro aqui. E o opcional que a gente comentou do vidro elétrico traseiro, tá? Não são todas as versões, mas essa versão aqui tem vidro elétrico nas 4 portas. Tá gravando? Tá. Então, pessoal, vamos dar uma volta agora com um ponto. A gente vai começar mostrando pra vocês o negócio do cinto de segurança, então esperar ele passar de 20 por hora pra vocês verem como ele apita, como que é o aviso dele, ó. Aviso bem chato, né? E ele fica esse bip até colocar o cinto, ele não ele vai para. começar a apitar agora, ó. E ele fica assim. E o símbolo do motorista sem o cinto de segurança fica piscando em vermelho ali no painel, é bem legal. Mesma coisa eu, né? Vou tirar meu cinto. Só os bancos da frente, né? De trás já não tem esse sensor. Só que esse do motorista não precisa do sensor, né? Se o carro está em movimento, logicamente, e está sem o cinto aqui no motorista, logicamente a pessoa está dirigindo o veículo. Então o sensor só tem no banco do passageiro mesmo. Então, falando sobre o ponto, ele é um carro que tem uma pegada bem legal de dirigir, tá? Tudo muito na mão, né? Esse volante dele é bem aconchegante também, bem legal. É um volante que tem uma boa apinhadura, né? Sim. O design do carro, ele remete, né, à esportividade. Todo o desenho dele é meio esportivo, assim, né? Só que é só o desenho, né, André? Esse carro aqui, ele... na verdade, a versão ELX vem com motor 1.4 Fire, da linha Fire, que é uma linha de motores antigas da Fiat. Se tu for ver em números, não é o motor mais fraco que existe. Ele tem 85 cavalos e 12,5 de torque. O problema desse carro é que o ponto é muito pesado. Ele tem mais de 1.100 quilos e com esse opcional do teto solar, ele ganha mais 100 quilos. Então, falando em números, ele tem quase 1.300 quilos para um motor pequeno, 86 cavalos. Então, ele se torna um carro fraco por conta do peso dele. Ele tem 1.150 quilos, acho que ele vai 1.250, mais ou menos, porque como o teto é todo vidro, acho que eles acabam reforçando as estruturas, né, para o carro ficar mais firme. E o vidro também é mais pesado que a lata. Então, assim, o carro, ele é pesado, o motor se torna fraco. Esse motor aqui é bem fraco para esse carro. Ele lançou em 2008 aqui no Brasil, com 2 opções de motores, 3 versões, que é a ELX, HLX e Sport. Porém, a HLX e a Sport utilizam o mesmo motor, que é 1.8 com o bloco da GM, né? Então é um motor bem antigo também, bem beberrão. Tanto é que em 2011 esses motores foram substituídos pelos motores e-Torque, que é um motor mais novo, um projeto mais recente. É um motor 1.6, né? 1.6 e 1.8 e-Torque, né? Ah, é verdade, esse é 1.8 também. Então 1.6 é um motor mais forte, então para esse carro, o carro já fica mais esperto, e 1.8, logicamente, mais forte também, porém com um consumo bem menor se comparado com o 1.8 com bloco da GM, que era o HLX Sport. Agora sim, esse carro aqui, ele é fraco, ele é manco, né, que a gente fala, mas eu não acho ele tão beberrão. Eu acho ele... Assim, não é o carro mais econômico, né? Hoje em dia tem carro bastante... com nível de economia bem melhor. Só que ele faz o quê? Uns 10,5 na cidade? Com muito trânsito. A gente pega um percurso para ir e voltar do serviço com bastante trânsito. E então, sempre ar ligado, né, gente? Sem trânsito ele faz 11,5 por aí na cidade e 12 na estrada. 11,5. Na estrada 12,5. Outro problema que eu vejo desse carro aqui é a acústica, né? Ele, ruim, né? Eu não sei se o motor é muito barulhento
ou se a vedação dele é muito fraca. Até a gente viu que ele tem uma boa manta acústica, só que mesmo assim ele faz ruídos bem altos, ele faz bastante barulho. Na BR a 100 e 110 por hora ele transmite muito barulho para dentro do veículo, né? Barulho do motor, barulho do asfalto, então se torna meio ruim de viajar com ele por conta disso. O giro fica bem alto, fica lá 4.000 RPMs mais ou menos, né? 100, 120 por hora, e o barulho é bem alto. Nós já andamos na versão T-Jet e a acústica dele era melhorada. Eu não sei se é por conta do motor, que é um outro motor, ou se realmente ele tem um aprimoramento maior na acústica. E de curva ele é bom? Eu não tenho coragem de fazer curva em alta velocidade, porque ele não tem nenhum controle, né? Não tem controle de tração, nem de estabilidade. Então eu maneiro, né? Eu não posso dizer que ele é bom de curva, porque as minhas curvas são em baixa velocidade. Mas o carro é bem na mão, ele é bem legal de... Não sei se vocês escutaram um apito aí, foi do aviso de velocidade. Isso, quando tá setado ali para 60 por hora e passa de 60 ele dá um apito. Agora assim, para vocês terem uma ideia, a gente tá quinta marcha, tá 70 por hora, ele tá em 2.100 giros mais ou menos. Eu vou até 100 por hora só pra gente ter ideia da... Ó, o barulho já fica bem intenso. Já tô 80. Tá 80 por hora ainda. Na quinta marcha, né? Parece que tá de terceira. E ele demora um pouco lógico, né? Não pisei tudo, mas... Até 2.000 por hora, 2.000 RPM o carro é bem xoxo. Depois ele dá uma melhoradinha, né? Só que como ele transmite muito barulho para dentro pro interior do carro, é difícil passar de 3.000 RPMs, né? Dentro da cidade, em 3.000 RPMs eu teria que estar em terceira marcha. Geralmente eu ando em quarta, né? Ó, a gente tá chegando Já tá em 3.000 RPM e a gente não chegou ainda em 100 por hora. Tem uma curvinha aqui. Ele não é bom de curva, ele fica todo torcido, parece, né? Dá uma sensação estranha. A traseira tá ficando... O cara deu um sinal de luz. Até que tem polícia. Não sei. Esquecemos de comentar. Quando o porta-mala, o capô, alguma das portas fica aberta, ele dá um aviso e ele diz qual que é a porta que tá aberta. Tem polícia, eu acho. Eu acho que é acidente. O pessoal tá dando sinal de luz ali. A Blitz. Blitz. Passar por uma Blitz. Será que a gente vai ser parado? Nunca fui parado em Blitz. Engraçado que esse carro aqui, ele... Acho que não. Galera, o segredo é baixar o vidro. É que o vidro desse carro é muito escuro, né? Então a gente sempre baixa para os caras dar uma olhada. Quem não deve não teme, né? Então a gente baixa o vidro, passa bem de boa e até hoje, mais de 2 anos que eu tenho carteira e dirijo, nunca fui parado. E na nossa cidade tem bastante blitz. Já passei mais de uma vez, 2, 3 vezes por dia numa blitz e não fui parado nunca. Será que a gente consegue chegar a 100 por hora? Aqui, onde a gente está aqui também tem muita curva, gente. É meio complicado. Mas acho que vocês já estão ouvindo já o barulho do motor bem alto aí, já dá para ter uma ideia. A 120 por hora acho que ele fica 4.000 giros, 4.500, quase 5.000 giros, né? Ó, 100 por hora. Ó, 100 por hora, 3.000 giros. Mas pelo barulho parece que dá 6. Parece que falta uma marcha, sei lá, é estranho. Mas assim, é estranho pelo barulho, acho que não pelo giro alto. Acho que deve ser normal, em alguns carros é até normal o giro tá alto assim. Mas o barulho assim, a sensação é que, sei lá, vai dar algum problema, né? Falei em problema, esse carro aqui, que problema tu já teve com ele? Cara, acho que problema crônico. Acho que suspensão, né? Sempre tem um barulhinho de suspensão, é biela, é bucha, é bandeja. Mas eu acho que a gente nem pode levar em consideração ser um problema, 12 pontos, porque esse carro tá com 140 mil quilômetros. Então, desde quando a gente pegou,
Esse carro é meu agora, mas eu comprei do Wagner, né? Já tá 5 anos com a gente e a gente nunca trocou o amortecedor. A gente não sabe desde quando tá lá, né? Já tivemos problema com bieleta, porém, para trocar R$80. Mas aí a nossa cidade aqui, acho que como o Brasil inteiro, né, é muito asfalto muito ruim, isso acaba prejudicando bastante a suspensão do carro, né? E de motor, assim, acho que a gente nunca teve problema, né? Uma vez eu tive que trocar, quando era meu ainda, eu tive que trocar a bomba d'água que tava vazando. Tava baixando a água, na verdade tava baixando a água aos poucos, assim, tinha que... baixava um dedo, sei lá, 2 dedos ali por semana. Então eu fui ver um vazamento na bomba d'água e tive que trocar, e é valor baixo também, né? A manutenção desse carro é barata, né? Sim, é um ótimo custo-benefício. Se tu for pensar, tudo que ele entrega é um carro muito completo e um valor muito baixo. E tem um motor bom, um motor que não dá problema, um motor Fire que tu encontra mais da metade dos carros da Fiat, né? E ele é confortável, né? A gente tá precisando Sim. uns buracos aqui, não é duro, não é... Ó, tem uns barulhinhos aí, como a gente falou, de suspensão. Ó, a retomada dele, eu acelero, faz barulho, Dá uma berra, puxada mas... aí, dá uma puxada, vai até uns 4.000 e poucos giros. Ó, 4.000 giros. Grita bastante, né? Ele fica esperto depois dos 3.000 giros, mas depois dos 3.000 giros já incomoda o ouvido, a gente já quer trocar de marcha. É. Então ele é um ótimo custo-benefício, tá? Ano passado eu fiz uma revisão geral nele, troquei muita coisa, pra ter ideia, a correia dentada desse carro custa, com o tensor, comprei da Contitec, custou R$100. Uma troca de óleo dele custa R$100 também. Óleo e filtro, né? Sim, então eu gastei R$2.000, mas eu troquei muita coisa esse carro. Depois dessa revisão ele ficou em perfeito estado, né? Acho que freio, pastilha, tudo muito barato, né? É Disco tudo de muito, freio. sim, é tudo muito barato. Então manter esse carro é muito barato. É um carro que ele entrega bastante conforto. Inclusive essa versão aqui minha entrega muitos opcionais, coisas legais, teto solar. Na verdade essa multimídia, botão no volante. multimídia. Botão no volante. Volante multifuncional. Essa versão aqui, que tem esses opcionais, teto solar, não sei o que, na LX, é quase uma mosca branca, é bem difícil de encontrar. Eu nunca encontrei um com Eu já todos encontrei. os opcionais, inclusive o banco de couro, porque o banco de couro não é um opcional de fábrica, né? Eu encontrei acho que 2, assim, 3 a nível Brasil. E o legal, assim, né, se você achar um carro desse e comprar, a Fiat, quando você comprava zero, pagava valor alto, né, por cada opcional. Só o teto solar era R$5.000. E hoje, como, né, pelo menos aqui no nosso estado, as pessoas quando vão vender, acabam vendendo pelo valor da FIP, e a FIP é o valor básico, né? Então quem for comprar um carro desse hoje vai acabar pagando o FIP e levando bastante opcionais. Então vale a pena dar uma procurada, que é bem legal, né? Esse teto solar aí é um charme do carro. No dia a dia tu não... Na verdade, assim, não costuma abrir e fechar, né? Mas só o fato de tu ter esse ambiente mais iluminado dentro já deixa o carro mais agradável. No começo, lembra? No começo a gente abria, andava... no começo abre, mas depois... Até na chuva abria teto solar, mas depois tu acaba enjoando. Mas até hoje eu acho algo bem legal. Pelo menos para andar com ele aberto, assim, bem, tanto de dia quanto à noite, bem interessante. Então, como a gente falou, é um ótimo custo-benefício, tá na faixa de R$20.000. Esse modelo 2008 aqui, ó, você compra ele e ele, assim, envelheceu bem, né? Porque... não que envelheceu demais, mas hoje, 12 anos depois, ele ainda tá com design em dia, né? Não tá com design tão cansado. Ainda é um carro que aparenta ser um carro moderno. Algo novo, né? Um desenho atual, mas que já tem 12 anos de vida. Eu uso esse carro no dia a dia para ir trabalhar. Rodo em média 1.300 km por mês nele. E como eu faço sempre as manutenções, deixo sempre em dia, faço a preventiva, ele nunca me deixou na mão. Já tive problema com correia que fazia barulho. De ar-condicionado, né? Isso, mas é questão que incomodava os ouvidos, mas não que o carro tenha deixado eu na mão. Aqui. Esse carro, acho que ele foi adquirido com 77 mil quilômetros mais ou menos. Hoje ele está com 140 mil quilômetros, 5 anos, e nunca deu problema, né? Grave. Claro, a gente trocou ali a bomba d'água e
mais as manutenções, só que a gente nunca teve um grande problema. Resumindo, né, pra gente encerrar esse vídeo, é um carro bom, um carro bonito e um carro barato para comprar e para se manter, né? O seguro dele é muito barato, como ele é um carro com a FIP baixa, o IPVA também se torna barato, né? E problemas crônicos, lógico, todo carro dá problema, ainda mais com essa quilometragem, né? Um problema de uma correia que faz barulho, essas coisas, esses detalhes. Mas um problema crônico que dê dor de cabeça, esse carro, nunca ouvi histórico de problemas desse carro, e esse daqui também nunca apresentou nenhum problema. Eu acho que o único detalhe que vale lembrar é que esses motores da Fire, né, ele tem que fazer aquela regulagem de válvula, né? Ele não tem aquele estucho hidráulico como a maioria dos motores tem. Esse motor é igual aos da Honda, né? Os do Civic, acho que da CR-V 2.0 também, os mais antigos, né? Você tem que fazer a regulagem de válvula, senão as válvulas ficam travadas e o carro perde potência, consome bastante combustível. E o carro já não anda muito bem por conta do peso dele, né? Então, ainda mais com essa desregulagem que o Wagner comentou, ele anda menos ainda e consome mais. Então, deixando a manutenção em dia, não tem o que falar do carro. É um carro excelente e eu vou falar, vou ser sincero, que é um carro bonito, que as pessoas olhem e se agradam. Ainda mais com o teto solar, é um carro bem legal. Então, recomendamos ter. Eu já tenho ele há 2 anos, o Wagner era dono dele há 3 anos também, né? 4 anos, então um carro excelente. E é uma indicação nossa, se vocês estão procurando um carro para comprar nessa faixa de preço, entre os concorrentes dele, ele é um ótimo custo-benefício e um carro excelente. Então é isso. Beleza, pessoal? Esse é mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente está procurando sempre manter atualizados os vídeos lá no nosso canal. E a gente pede que vocês comentem, caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Também não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar like nesse vídeo. É isso aí. A gente espera vocês no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Abraço. Valeu. Falou.